Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. A nossa preleção dessa noite. Deixa eu organizar aqui a minha cadeira. A nossa preleção dessa noite, ela vem falar sobre o tema, um dos temas essenciais da doutrina espírita, um tema, por sinal, excelente para a gente poder trabalhar nesse ano que se inicia, é uma nova oportunidade que temos, que é o tema da reforma íntima, o processo de cura definitiva. Esse tema está contido como fonte no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e também no Livro dos Espíritos, na questão 919. Por sinal, as leituras que ouvimos há pouco, muitas delas estavam em sintonia com a proposta desse nosso tema. Esse tema que pede para que a gente olhe para dentro de si e que a gente também entenda o quão importante é não julgar o outro, aprendendo com Jesus que essa prática do julgamento nos atinge. Mas muito bem, não somos anjos, né? Não estamos aqui vivenciando a nossa encarnação para aprender. E por sinal, esse momento de final de ano em que temos muitas festas, é bem comum que a gente veja excessos. Por onde quer que a gente vá, esses excessos às vezes nos tiram do sério, nos testam, e é um momento para que a gente possa praticar a paciência, a indulgência e colher também com isso a prática da cura. Não só uma cura de doenças físicas, né? Como se identifica uma doença física? Normalmente é pelos sintomas, né? Quando você sente alguma dor, algum desconforto, mas é a cura planejada, né, e ofertada por Jesus, é a cura moral, é a cura da nossa vida, a nossa vida única, né, que é a nossa vida espiritual. Temos diversas existências, mas uma única vida espiritual, embora temos a necessidade de reencarnar diversas vezes, por necessidade do nosso aprendizado, necessidade de esquecimento a cada encarnação. Isso tudo nos ajuda para que possamos nos curar intimamente o nosso espírito. Esse tema, então, ele inicia com uma leitura bíblica de Mateus, capítulo 8, versículos 1 e 2, mensagem de Jesus, né, que fala assim: não julgues para que não sejas julgados, pois serás julgados conforme tiveres julgado os outros, e serás medido pela mesma medida com que medistes os outros. Imagino que grande maioria de nós, esses últimos dias, como eu falei, tivemos oportunidade de julgar. E facilmente a gente se conduz, às vezes até sem saber, né? Se a gente está fazendo certo, julgando o outro, e de que maneira a gente deva se comportar. Uma breve história de Jesus também, que fala sobre a mulher adúltera, né? Jesus foi tentado numa praça pública em que uma mulher pega em adultério, conforme a lei na época, a lei de Moisés, né? E essa era a lei da religião, pedia que essa mulher fosse posta em praça pública e fosse apedrejada. E como a gente conhece, Jesus foi questionado né, pelos doutores da lei. Então, qual o teu sentimento, Jesus, perante essa mulher, perante toda a questão da lei mosaica, né? E Jesus pacientemente se levantou daquilo que estava fazendo e em pé, com sua voz, sua decisão, toda a sua autoridade moral, falou a todos que estavam presentes: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Quantas vezes a gente precisa ouvir isso, né? E aos poucos, os mais antigos foram saindo primeiro,
os mais novos logo em seguida, e Jesus ficou sozinho, como diz o texto, com a mulher, e disse a ela que ela estava perdoada, ele não iria julgar, mas que ela vá e não peque mais. A indulgência, meus caros amigos e amigas, é um dever. O que seria essa palavra indulgência que a gente vê muito dentro do Espiritismo? Um texto extraído do dicionário da Oxford, eu vou ler aqui, seria disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia, absolvição de pena, de ofensa ou dívida, desculpa e perdão. Então, a indulgência basicamente é algo que nos pede o exercício do perdão para com a falha alheia. Não há quem não necessite da indulgência para si. E atenção, a indulgência não é algo que a gente faz pelo outro, na verdade, a gente faz por nós mesmos. Não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos. É muito fácil, né, a gente querer atirar pedra no outro, a gente visualizar o defeito do outro, o excesso do outro, mas se fosse nós, queríamos o perdão, a absolvição, a minimização daquela falha, daquele erro. Não devemos condenar no outro o que desculpamos em nós mesmos. Segundo o Evangelho do Espiritismo, o mérito da indulgência, o mérito do perdão, está nas grandes ofensas. Nas pequenas não há mérito algum. O Espiritismo não vem dizer aqui que espíritas estáis salvos. Na verdade, ele vem trazer ferramentas e nos mostrar o quão necessário é que a gente se esforce para se melhorar. Então vamos entender que o mérito maior está justamente nas coisas mais difíceis de perdoar. Uma mensagem do Espírito Simeão na cidade de Bordeaux, de 1862, dizia resumidamente assim: se vós dizeis espíritas, não pensa no bem que podereis fazer, então pensa no bem que podereis fazer ao mal recebido. Não se afaste nem por pensamento desse caminho. Tenha pensamentos livres de qualquer rancor. Somos responsáveis, por nossos pensamentos. Eles refletem o nosso sentimento e nos faz transparecer quem realmente nós somos perante Deus. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. E feliz daquele que adormece dizendo que não tem nada contra o seu próximo. Agora, aqui o Espiritismo vem nos trazer algo bem difícil, às vezes a gente consegue nos expressar com palavras, a ser indulgentes, a atuar com perdão, com desculpa nas palavras, mas o nosso pensamento continua aquele rancor, aquela mágoa. E isso é porque não somos anjos, Todos nós certamente aqui temos esse desafio a transpor. E aí a gente consegue transpor quando transforma esse rancor, essa mágoa, quando começa a entender que precisa, ao invés de sentir raiva, rancor, tentar nos colocar no lugar do próximo, tentar ter pensamentos, ao invés de desejar atuar com a vingança, atuar com amor, ao invés de pensar na raiva, no grito, na briga, enfim, tentar atuar enviando harmonia, enviando paz, porque quando a gente pensa ou age se vingando, agredindo o outro, a primeira pessoa que é ferida somos nós mesmos, o nosso íntimo. O nosso corpo físico sente, o nosso coração palpita, o nosso organismo se enrijece, todo o nosso íntimo, não só o espiritual, mas também o corpo físico,
que normalmente são a causa de grandes males da nossa saúde, são os primeiros a serem afetados. Então, ao invés de ficarmos pensando que eu não vou perdoar, eu não vou aceitar, não quero fazer isso pelo próximo porque ele não merece, ela não merece, faça por você mesmo. Façamos por nós mesmos esse exercício. E não é fácil. O Espiritismo vem nos esclarecer o que deve ser feito, vem amadurecer ainda mais as mensagens do grande Mestre Jesus, que tanto tentou ensinar isso há 2022 anos atrás, agora, e ainda assim temos dificuldade de praticar tudo aquilo que o maior espírito que já teve encarnado aqui em nosso planeta, hoje o governador espiritual, veio nos ensinar. Mas a indulgência, a gente pode em algum momento se questionar, passando a mão na cabeça alheia, né, do outro, por diversas e diversas e diversas vezes. Será que tem algum momento que estamos cometendo um erro ao invés de estar atuando com o apoio, né, ao invés de apoiar? O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina. Eu vou ler aqui um destaque do texto do Evangelho. Que Deus ele se contenta em esquecer as nossas faltas. Tá? De todos nós, todo aquele que erra. Ele não pune, ele perdoa, mas também ele não mais recompensa. Não há nada nessa vida que a gente faz que não tenha algo a colher. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E às vezes o aprendizado que está por trás do erro precisa acontecer. A gente sabe que Jesus não conseguiu curar todos. Algumas das pessoas que vieram até ele, na verdade, não tinham tanto desejo de ser curado, não estavam preparados. E foi assim que aconteceu. Entre nós, isso também acontece. Tem pessoas no nosso caminho que a gente não consegue simplesmente mudar. A gente consegue sim mostrar como que a gente atua com o nosso exemplo, com a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver. Somos vistos e analisados a todo momento, e tanto pelas pessoas encarnadas quanto pelos desencarnados. E é assim que essa sintonia vai se moldando e tanto os nossos amigos encarnados quanto os desencarnados vão estar se aproximando de acordo com a nossa maneira de agir. E essa maneira exige esforço. Vivemos diversas etapas em nossa vida, né? na encarnação atual. A infância, a adolescência, a maturidade, a velhice, enfim. Em cada uma delas temos algum aprendizado a fazer. Jamais estamos estagnados na vida. A vida está o tempo inteiro nos exigindo sobreposições, aprendizados, testando. E é assim que nós devemos aprender, que não estamos preparados para tudo, mas temos que ter sempre em mente que é necessário estar fazendo o exercício da indulgência, do perdão, para que a gente consiga se sentir bem, a gente consiga estar realmente dando um bom exemplo, estar sendo visto por Deus como um passo a mais na evolução moral e, como eu já falei, que a gente acaba colhendo tudo aquilo que a gente plantou. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E a resposta deles foi rápida, breve e concisa. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A questão 919, item A, Kardec perguntou o seguinte: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas ainda assim a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso?
A resposta é bem grande, é um texto muito importante. Eu me comprometo a compartilhar com vocês depois no grupo do WhatsApp, o grupo Gotas, para que vocês todos possam ler com calma. Um trechinho que eu destaquei fala o seguinte: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesses fazer ter feito contra Deus, contra teu próximo e contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a tua consciência ou indicarão o mal que deve ser curado. Essa mensagem é de Santo Agostinho e ele nos orienta também a, no final do dia, analisarmos tudo o que se passou, todos os momentos do nosso dia, que é mais fácil analisar assim, o que fizemos de bom, se houve alguém que por algum motivo teve algo a reclamar de nós, se tivemos algum tipo de desentendimento ou algo que nos tirou do sério e que pudéssemos tomar outro tipo de atitude. Tudo isso é ferramenta para a gente aprender a se conhecer um pouco mais. Além desse tipo de ferramenta que Santo Agostinho nos orienta, a nossa casa espírita tem uma escola chamada Escola Aprendizes do Evangelho, que por sinal está ocorrendo também virtualmente, é toda segunda-feira. Não exige nenhum tipo de contribuição ou algo referente a dinheiro. O Espiritismo é muito doação, e é uma doação, é onde você realmente aprende o verdadeiro significado das pessoas que trabalham para o bem sem querer nada em troca. Essa escola, ela ensina diversas ferramentas da reforma íntima. Estão todos convidados, aqueles que quiserem, participem dessas reuniões às segundas-feiras. Aqueles que tiverem interesse, procurem um dos nossos trabalhadores para saber um pouquinho mais como funciona. Normalmente tem uma duração de 1h30, das 8 às 9h30 da noite. Precisamos, então, por fim, aprender a ouvir o nosso interior, o que o nosso corpo nos diz, o que a nossa mente nos direciona, onde os nossos pensamentos estão caminhando. O nosso sentimento, ele acaba influenciando o nosso pensamento, acaba influenciando nas nossas ações. Como não somos anjos, temos que aprender a lidar um pouco melhor com o nosso sentimento, a controlar e tomar as rédeas do nosso pensamento e das nossas ações. Assim, conseguimos carregar um fardo mais leve na nossa caminhada, conseguiremos ser mais felizes, viver melhor, ter mais saúde e ser um exemplo para aqueles que estão em nossa proximidade, os nossos familiares, amigos, encarnados e desencarnados. Que bela oportunidade temos em nossas mãos, né? Parece que a gente não consegue fazer muita coisa, a gente consegue muito. Um ano novo se inicia e que a gente possa, nesse ano, tomar melhores decisões, escolher melhores direções, fazer escolhas e agir. Estão todos convidados. E que assim seja.